e nos faça um, assim como Ele é um com o Pai. E essa oração ela é tremenda, ela é maravilhosa. E essa unidade testifica a veracidade de que realmente somos filhos de Deus, de que somos os seus discípulos. Isso para mostrar para a gente a importância da comunhão, a importância da unidade, a importância de sermos corpo. A importância de sermos corpo. Paulo usa o corpo humano para exemplificar a igreja, né? E só isso já é suficiente para a gente poder entender essa oração de Jesus. Hoje pela manhã vocês saíram para comprar um cafezinho da manhã, né? Aquele pãozinho gostoso. E indo para a padaria vocês encontraram pelo menos uma meia dúzia de braço, uma meia dúzia de perna andando sozinha aí pela rua. Uma cabeça rolando lá e não encontraram isso, né? Porque é corpo. Vocês encontram um corpo na rua, né? É isso, unidade, tá? E hoje também é o culto de ceia. E culto de ceia, ele mostra para nós, ele apresenta para nós essa unidade com um preço. Essa unidade com um valor. Essa unidade que não pode ser quebrada, porque ela é alicerçada no sangue de Cristo, o sangue de Jesus derramado por nós. Verdade? E, como não poderia ser diferente, a minha primeira mensagem do ano, vou falar sobre o tema do ano, tá? Só que nós vamos usar Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, para trabalharmos um pouquinho sobre essa ideia. Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir dos pães e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por este momento, agradecemos a Ti, Papai, por estarmos aqui, agradecemos porque o Teu Santo Espírito nos une num só corpo para adorar o Senhor. É para isso que existimos, para engrandecer o Teu nome, para glorificar o Teu nome. E agora, Deus querido, gratos porque o Senhor já tem recebido a nossa adoração, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa falar ao nosso coração, possa nos ensinar a Tua palavra, possa cravar em nós o Teu querido, de forma que possamos viver segundo a Tua vontade. Fala conosco mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido. Nós lemos muito esse texto, sempre que falamos de comunhão, esse texto vem à mente, porque é um texto que mostra a vivência da igreja do primeiro século, mostra um padrão para nós, ele apresenta para a igreja de hoje um padrão a ser vivido, e nós precisamos olhar para esse texto e nos perguntarmos: o que desse texto eu não tenho vivido?
O que desse texto eu preciso fazer? Isso é muito importante, porque esse texto é o padrão da igreja. Esse texto é o dia a dia da igreja, é a vida comum da igreja, ou deveria ser a vida comum da igreja. Se nós olhamos para esse texto e nós não conseguimos nos identificar aqui, nós precisamos rever algumas coisas e precisamos então alinhar as nossas vidas ao coração de Jesus, porque esse texto ele representa, ele faz eco à oração que Jesus fez ali em João 17, quando ele disse, 17 verso 21, quando ele disse: para que todos sejam um, assim como eu sou um com o Senhor e o Senhor comigo. Esse texto faz eco a essa oração. Então, olhando para aquela igreja primitiva, olhando para o viver daquela igreja, nós encontramos aqui a oração de Jesus sendo cumprida, a oração de Jesus acontecendo. E assim deve ser a nossa igreja, assim deve ser o nosso coração. A Cris perguntou, né, quem aqui tem sonhos para este ano? Eu tenho vários sonhos, tá? Vai precisar de vários 2025 para poder cumprir todos os sonhos. Mas beleza, eu tenho outros anos aí, não tem problema. Mas um dos meus sonhos é justamente isso. Quando nós tivermos um coração tão coeso, um coração tão... que eu possa ver a necessidade do meu irmão e supri-la. Eu possa ver a dificuldade do meu irmão e ajudar. Eles tinham tudo em comum. Nada do que eles tinham, eles diziam, é meu. Porque na concepção deles, era tudo nosso. Era tudo nosso. E à medida que eles viam necessitados, eles pegavam do que tinham para poder suprir aquela necessidade. Um dia eu ouvi alguém dizer a respeito de Davi, né? Davi falando: fui jovem e hoje sou velho e nunca vi um justo a mendigar o pão. E alguém falando a respeito disso, ele fez a seguinte leitura desse texto: Davi ia vivendo a sua vida e à medida que ele via alguém necessitado, ele supria. Continuava a viver e via alguém necessitado, ele supria. Então ele chega no fim da sua vida, ao final da sua vida, e ele pode dizer: nunca vi um justo mendigar um pão. Porque todo justo, ele foi suprimento de Deus na vida deles. E esse suprimento, a gente pensa muito em questões financeiras, né? E aqui o texto também fala das questões financeiras. Mas não é só isso. É toda a necessidade que nós temos. E às vezes a necessidade que temos não é financeira. Mas como um corpo, nós suprimos tudo. E Jesus veio para isso. Jesus veio para suprir isso. Então, entendendo que esse texto aqui ele faz eco à oração de Jesus, isso necessariamente deve nos levar a essa reflexão que eu falei. O que está faltando na minha vida para eu viver isso? Eu estou vivendo isso? Como faço para viver isso? Como faço para viver essa comunhão? E aqui eu já quero deixar de antemão: comunhão é uma via de mão dupla. O amor é uma via única. Você simplesmente derrama amor. Mas comunhão é uma via de mão dupla. Não existe comunhão só um insistindo. Comunhão tem que ser recíproca. Tem que ser recíproca. Não nos casamos porque só eu desejava, ou só ela desejava. Tem que ser recíproco. E é assim. Não tem jeito. Tá? Isso é muito complicado, porque isso nos deixa vulneráveis. Isso nos deixa vulneráveis.
vulneráveis ao que o outro pode fazer comigo, ao que o outro pode falar a meu respeito, vulnerável ao que eu vou receber, se é que eu vou receber. Estão entendendo? É difícil. Comunhão não é fácil. Mas o vínculo do amor facilita toda essa coisa. É que nem engrenagem, né? Engrenagem sem a graxa, ela vai atritar e vai começar a cair ferros ali e vai destruir tudo. O amor então lubrifica essa relação. O amor então trabalha para que a gente consiga suportar um ao outro no sentido de ser suporte mesmo, e não no sentido que, poxa, eu tenho que suportar esse cara chato, né? Mas no sentido de ser suporte, suportar um ao outro. Dentro dessa reflexão, talvez aí você já tenha até se perguntado, né? Eita, fazendo essa reflexão, cheguei a algumas conclusões aqui. Foram boas? Mais ou menos. Ou você descobriu que falta alguma coisa, alguma mudança, falta transformação aí. Estar junto para eles não era somente isso que se falava em comunhão. Quando a gente olha para essa palavra, a gente pensa que é simplesmente estar junto, mas comunhão não é simplesmente estar junto. Vamos começar falando primeiro da perseverança, vai. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão, no partido, na comunhão no partir do pão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Vamos entender primeiro essa palavrinha. Quando a gente fala de perseverança, a gente tem na nossa mente insistência, persistir, lutar, não desistir. É aquilo que a Cris comentou agora há pouco, né? Começamos a ler a Bíblia e só tem 19 dias, então a gente está firme e forte. Talvez já tenha desistido. Persistência é você não parar, é você continuar. Ou não conseguir ler 4 capítulos. Persistência é você então ler 3, mas não para. Persiste. A ideia que nós temos de persistência é essa. Mas no original, nós podemos também aplicar essa palavra fidelidade. Aquele que é fiel a alguém. E quando nós aplicamos essa ideia dentro desse texto, as coisas ficam muito mais leves. Não entenda como mais leve, superficial. Não entenda como mais leve, desleixado. Muito mais leve, mas tão profundo quanto. Muito profundo. Porque a gente entende o que é realmente esse perseveravam na doutrina, esse perseveravam na comunhão, esse perseveravam nas orações. Então, leia esse texto com essa ideia de fiel a alguém. Se formos fiéis, e aí aqui no caso ao Jesus, nós andaremos na doutrina, nós andaremos em comunhão, nós andaremos em oração, nós vamos praticar. E também tem uma outra ideia dentro disso, que é diferente do que nós compreendemos na nossa mente, que trabalha em termos de reflexão, de conhecimento, de absorver conhecimento. Isso aqui não é simplesmente absorver conhecimento, isso aqui é prática, é vivência. É diferente de chegar aqui e pregar, olha, sabia que a gente precisa ser uma igreja que vive em comunhão? Saber disso não te faz viver em comunhão.
crer nisso, não, eu acredito nisso, é assim mesmo que nós devemos viver em comunhão, nós devemos ser pessoas da palavra, viver a palavra de Deus, nós precisamos orar, sim, eu acredito que é assim que tem que ser, mas se nós não orarmos, se não absorvermos a palavra, não lermos a palavra, não ouvirmos a palavra, não pregarmos a palavra, se nós não vivermos em comunhão, não adianta eu acreditar que é assim, que isso é o correto. Então a ideia aqui é prática. Aquela ideia de Tiago, né? Ele então veio cheio de fé e tal, mas não tinha obra alguma. Essa fé é morta. É prática. É prática. O outro livro que a gente pode fazer menção aqui é o de Levítico, né? Eles estão lá no comecinho, daqui a pouco vai passar para o Levítico. Levítico é um livro que a gente não gosta muito de ler, cheio das normas e tal. Mas ao contrário do que nós pensamos, Levítico é cheio de práticas. Práticas que levam a uma comunhão com Deus. Práticas que abrem, ou hoje, na linguagem hoje, né? Era figura do que se abre para ter relacionamento com Deus. Porque viver Levítico hoje não tem sentido ao pé da letra, né? Nós vivemos Levítico hoje a partir de Cristo, a partir do sacrifício de Jesus. Mas Levítico é um livro de prática. Ele ensina práticas. Ele não está preocupado em ensinar para nós crenças, mas práticas que vai nos levar a uma vida de santidade. E esse texto aqui ele fala de práticas. Práticas. Não resolve. Eu creio no que está escrito aqui, não viver. Eu preciso praticar. Então, entendendo que essa palavra perseverança, ela não é só o persistir, mas também pode ser aplicada a fidelidade, ser fiel a alguém, e no caso ser fiel a Jesus, nós podemos aplicar da seguinte forma: quando eu sou fiel a Jesus, eu estou vivendo a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de quem? Jesus. Quando eu sou fiel a Jesus, eu necessariamente vivo em comunhão. Quando eu sou fiel a Jesus, eu oro. É isso. Vou ilustrar para vocês com a vida conjugal. Essa ilustração aqui vai ser bem bacana. O pastor Eicher traz uma ideia de aliança bem próximo disso, bem parecido com isso, quando ele fala sobre aliança. É uma vivência de fidelidade. É uma vivência de fidelidade. Pesquisem lá. Tem um livro, está difícil de encontrar, Relacionamentos de Aliança. O esposo trabalha fora, convive com outras pessoas. O esposo fica fazendo força para não trair a mulher lá fora. É assim a vida de um esposo? A esposa, é assim a vida da esposa? Ela sai de casa e fica fazendo força para não trair o esposo? Não é assim. Nós simplesmente somos fiéis. Estão entendendo? Isso é amor. Isso é fidelidade. Isso é viver aquilo que nós dissemos que íamos viver quando nos casamos. Então não há um esforço. Você está todo dia se esforçando. Você fiel ao Senhor. Você simplesmente é. Isso flui naturalmente. Porque se não for assim, tem algum desvio de conduta, de caráter. Precisa ser trabalhado. Precisa ser transformado algo lá dentro. E é justamente isso que está acontecendo nesse texto
quando diz que perseveravam, eles eram fiéis a Jesus. Eles eram fiéis a Jesus. Eu quero aqui usar uma frase que cabe bem dentro dessa. No meio dessa frase há algo que nós pensamos ser correto, mas se pensarmos melhor, talvez não. Diferente do que se pensa, comunidade, isso aqui, igreja, essa vivência aqui, não é um lugar para ir. Isso top, nós entendemos. Nem mesmo um lugar para pertencer. Quando nós falamos isso, a gente fica meio assim, porque a gente já viu alguns slogans de igreja, né? Igreja tal, um lugar para você pertencer. Na verdade, comunidade é um lugar para você ser. Então isso é algo muito mais profundo, que é o que está apresentando aqui. Quando eu simplesmente vou a essa comunidade, eu não consigo viver tudo isso que essa igreja primitiva viveu. Quando eu pertenço a essa comunidade, eu consigo fazer e cumprir algumas obrigações que eu vejo ali. Mas quando eu sou essa comunidade, toda a necessidade dessa comunidade é minha também. Glória a Deus. Estou entendendo? Porque eu sou essa comunidade. Você consegue ver um filho bastante dificuldade em não fazer nada? A gente vende a roupa do couro, mas vai fazer alguma coisa. Isso é ser. Vocês são família. É disso que se trata esse texto que nós temos. É muito profundo, né? É muito profundo. Até que ponto vivemos esse negócio? Até que ponto vivemos isso mesmo? Compreendeu então a perseverança? É difícil isso, porque a gente está acostumado a perseverado, então eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar para fazer isso. Muda a sua concepção para fidelidade. Você é fiel a Jesus. Então você não vai, por isso você não vai precisar se esforçar mais. Por isso eu disse que fica mais leve, mas não superficial. Estão entendendo? Mais leve, muito mais profundo. É leve porque tornou-se natural. Ainda que não seja natural, porque se fosse natural, as outras instituições viviam isso. Isso só é possível porque o sobrenatural de Deus age em nós, o Espírito Santo de Deus foi derramado em nós, por isso é possível isso. E justamente porque o Espírito foi derramado em nós, é que isso torna-se uma característica marcante de que somos filhos de Deus, de que somos espirituais. Tá bom? Então, mais leve, mas muito mais profundo. Vamos compreender em que eles eram fiéis. Eles eram, e aqui eu dividi em 3 pontos, né? E você pode dizer assim, mas tem 4 coisinhas aqui. Vamos entender porque eu fiz em 3 pontos. Primeiro, eles eram fiéis na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Basicamente, de uma forma assim bem grosseira, é a proclamação do Evangelho. A crucificação, morte e ressurreição de Jesus, que é o que nós proclamamos, declaramos na ceia. Crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Essa é a proclamação do Evangelho. E mais os ensinos de Jesus. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tá bom? Então, a doutrina dos apóstolos é basicamente isso, assim, de uma forma bem resumida. Obviamente que essa forma resumida aqui é tudo isso, tá bom? Tudo isso aqui é a doutrina dos apóstolos, de Gênesis a Apocalipse, tá?
Eles eram fiéis a essa doutrina. Eles ouviram a proclamação do Evangelho, se identificaram com essa proclamação do Evangelho, foram transformados, o Espírito Santo os convenceu e eles se entregaram a isso. E passaram a viver tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Coisas que Jesus ensinou. Se alguém bater numa face, soca ali o punhal no bucho. Isso? Não. Se alguém bater numa face, dê a outra. Né? Coisas desse tipo. Amem o próximo, orem pelo próximo, perdoem uns aos outros, enfim, são ensinamentos, tá? Só para a gente poder se localizar aqui. Mas isso é a base que nós precisamos para que tudo o resto possa acontecer na nossa vida, porque essa proclamação, essa doutrina dos apóstolos é Cristo encarnado, é a palavra de Deus encarnada, é o Logos de Deus encarnado, e é o Logos de Deus escrito em nosso coração. João diz isso, né? Capítulo 1. Jesus, falando a respeito de Jesus, ele é o Verbo de Deus, se fez carne. E Deus diz: eu vou escrever a minha lei nas tábuas do seu coração. Então, quando ele fala da doutrina dos apóstolos, ele está falando disso, da palavra de Deus encarnada, da palavra de Deus em nós. É disso. Então, quando ele fala disso, ou nós somos fiéis a isso, ou somos infiéis a isso. Ou nós vivemos isso de verdade, de fato, ou a gente não vive isso. E aí nós precisamos entender: eu estou vivendo essa palavra? Eu estou vivendo essa doutrina? Eu estou fazendo aquilo que Jesus me mandou fazer? Porque isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Aí passamos para outro tópico. E esse outro tópico eu quero trabalhar a comunhão e o partir do pão junto. Por que eu quero trabalhar isso? Aqui a gente vê 4 coisas, 4 características, 4 ensinamentos, 4 princípios. Mas quando a gente vai para o original, essa comunhão e esse partir do pão, eles estão juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e... Entende? Então, esses 2 princípios, eles trabalham junto. Ao ler esta expressão, nós temos a tendência de pensar que comunhão é simplesmente ajuntamento de pessoas. Estamos em comunhão porque estamos todos juntos. Estamos em comunhão porque nós pensamos, temos as mesmas ideologias, os mesmos ideais. Isso sim, mas isso é superficial. Estar em comunhão, nesse texto, não é simplesmente ajuntamento de pessoas. É ligação de coração. É unidade de coração. É eco da oração de Jesus: Pai, eu peço que o Senhor faça deles um, assim como nós somos um. Estão entendendo isso? Quando nós temos esse nível de comunhão, nós temos uma outra perspectiva, uma outra dinâmica de vivência. Quando nós praticamos essa comunhão, nós temos uma outra perspectiva, uma outra dinâmica de vivência cristã. Nós passamos a viver aquilo que Jesus estabeleceu. Aliás, Jesus passa a viver através da igreja. E é exatamente isso que acontecia aqui nesses versos 42 a 47.
É Jesus vivendo através daquela comunidade. Olha o que acontece no final. Louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo. Todo o povo gostava daquela igreja. Muito parecido com o que acontecia com Jesus, sim ou não? A multidão gostava de Jesus ou não? Então aquela comunidade estava vivendo, Jesus estava vivendo através deles. Jesus foi aos céus, mas continuou vivendo na terra através da sua igreja. Essa é a ideia. Essa é a ideia de comunhão, de partir o pão. E aí o partir o pão aqui junto, por quê? Porque o partir o pão, ele ratifica, ele autentica essa ideia. Como? Através da aliança de sangue. Queridos, toda aliança que nós fazemos nessa terra, ela tem um fim. Ela tem um começo e tem um fim. E geralmente a morte, morreu, acabou a aliança. Acabou o pacto, foi feito, já era. Agora a aliança que é feita com Jesus, ela é inquebrável. E ela tem uma característica muito peculiar. Ela transpassa a morte. Ela vai para depois da morte. Ela nos leva para uma eternidade com Deus. Este é o poder da aliança de Jesus. Porque é uma aliança feita no sangue do Filho de Deus. Uma aliança de sangue que não pode ser quebrada. Por isso, comunhão e o partir do pão aqui andam juntos. E nesse caso aqui, o partir do pão, a maioria dos estudiosos associam isso com a ceia mesmo, tá? A ceia que era celebrada junto com uma outra refeição. Mas aqui, nesse sentido peculiar, era um momento em que você trazia realmente a lembrança, essa aliança, esse derramar do sangue, um momento ali em que você separava exclusivamente para pontuar isso. Exclusivamente para pontuar isso. Nós precisamos aprender a viver isso. E eu quero falar algo aqui, correndo o risco de escandalizar alguns. Você pode partilhar a ceia lá na sua família, sabia disso? Você pode partilhar a ceia com o irmão, com a irmã que está impedido de vir cultuar junto com a igreja. Sabiam disso? Você pode. Isso não é algo que tem nome. O pastor não está aqui, como é que vai ser? Isso é do corpo. Isso é a comunhão do corpo. Não é a comunhão de uma pessoa, é a comunhão do corpo. Então, um exemplo, tá? Um exemplo. Nada impede de um grupo de irmãs de visitar a irmã Miriam. Um exemplo, tá? Visitar a irmã Miriam. Irmã Miriam, viemos aqui celebrar Deus junto com a irmã, cantar uns louvores junto com a irmã e partilhar da ceia, do corpo e do sangue de Cristo junto com a irmã. Com isso nós estamos dizendo que a irmã faz parte deste corpo. Estão entendendo? Ah, mas o pastor não está lá para celebrar a ceia. Por isso eu disse, corro o risco de escandalizar alguns. Tá? Corro o risco de escandalizar alguns. Enfim, mas a ideia aqui é trazer o conceito e a prática disso para as nossas vidas. Esse conceito do que é comunhão e a prática do que é comunhão, porque como eu disse ainda há pouco, só você acreditar nisso, mas não viver isso não é comunhão. Mas comunhão também não é só ajuntamento de pessoas. Comunhão é espírito ligado a espírito. Aleluia. Isso é comunhão. Comunhão é sermos um, como o Pai e Jesus são.
Comunhão é dizer para o Pai: Pai, eu estou muito afim de fazer isso, mas seja feita a tua vontade. Comunhão é dizer: puxa vida, eu não estou muito afim de ajudar aquele irmão, mas seja feita a vontade do Pai, porque nós somos um. Estão entendendo? Não se trata de nós, não se trata de mim, se trata de nós. Isso é comunhão. E o partir do pão estabelece o preço dessa comunhão. Para que haja esse nível de comunhão em nós, foi pago um alto preço, um altíssimo preço. Jesus foi marcado por conta dos nossos pecados, literalmente marcado, fisicamente marcado, espiritualmente marcado. Pregaram os pregos nas suas mãos, e foi o sinal que ele mostrou para Tomé, aquele incrédulo: se eu não ver as marcas em suas mãos, de forma nenhuma eu crerei. Tomé, dá uma olhadinha aqui. Essas são as marcas dos nossos pecados em Jesus. E eu tenho comigo, isso sou eu, tá bom? Estou aqui fazendo o que Paulo fez, né? Digo eu, não o Senhor agora, tá? E eu tenho comigo que o texto de Salmo que diz: levante as portas, levante a cabeça, ó, portas, ó, portais eternos, para quem entra o reino da glória. No finalzinho, ele faz uma pergunta: quem é esse rei da glória? Eu tenho comigo que quando ele faz essa pergunta, os anjos estão olhando alguém que eles não viram sair dali. Porque Jesus esvaziou-se da sua glória. Quando ele retorna para o céu, ele retorna agora marcado pelo nosso pecado. E aí eles olham para aquele resplendor que é inegável, e aí eles perguntam: quem é esse rei da glória? Eu tenho comigo que houve uma marca, uma diferenciação por conta do amor que ele derramou em nossas vidas, e por isso ele volta diferente. Estão entendendo? Foi para um alto preço. No partir do pão, dentro dessa expressão, é para mostrar para nós o preço dessa comunhão. E quando ele mostra para nós o preço dessa comunhão, queridos, nós não podemos viver de outra forma que não essa que o texto nos apresenta. Porque viver de uma outra forma que não essa que o texto nos apresenta é menosprezar a obra de Cristo na vida da igreja. Então nós precisamos aprender a viver isso, aprender a praticar isso. Apesar de nós sermos, a Cris passou aí 2 estudos, né, muito legais, esses 2 estudos que ela passou, e aí falou da moralidade de Jesus, né? E ali nós aprendemos que a gente nunca vai conseguir tirar nota 10. Se a gente não colar daquele que tirou nota 10, a gente não vai entrar, não tem jeito, tá? Com 5, com 6, com 9 não entra, tem que ter 10. E a única forma de ter 10 é através de Jesus. E aí, num dado momento ali, ela fala: olha, reconheça que você não consegue fazer 6 segundas intenções. Ela até usa a esmola, né? Uma gorjeta, a esmola. Você dá a esmola lá, mas no fundinho do coração, o que eu vou ganhar entregando isso? Nem que for a satisfação de a gente não é bom. Quem não assistiu, assista. É bom dar like, siga tudo mais. São 2 estudos já, são 4, né, Cris? Total. Mas muito jóia, muito jóia. Então a gente sabe aqui o preço dessa comunhão. E a gente sabe que essa comunhão não é simplesmente estarmos juntos, faz parte também. Mas é coração ligado um no outro. Estarmos juntos em momentos alegres e momentos tristes. E por fim, eu quero falar
nas orações. Então, eles perseveravam, eles eram fiéis na doutrina dos apóstolos, eles eram fiéis na comunhão, no partir do pão, e eles eram fiéis nas orações, tá? E oração aqui é um negócio doido, porque quando você vai para a palavra de Deus, o que é oração? Não tem como você dizer, não sei o que é oração. Você lê, e o que é oração lá é oração cá, não muda. Atos 1, versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. Todos perseveravam unânimes em oração. Perseveravam onde? Numa casa, num lugar no alto de uma casa, num cômodo lá que foi separado. Eles se juntaram lá, era um lugar espaçoso. Eles estavam ali nesse momento, em 120 pessoas, orando. É igual o que a gente faz aqui. Não tem segredo isso. É igual, exatamente igual. Capítulo 4, verso 31, nós encontramos um outro exemplo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Mais uma vez, eles estavam reunidos num determinado lugar e oravam. Outro momento, eles estão orando porque Pedro estava preso. E aquela foi uma oração, foi terrível, né? Aquilo lá é a gente, né? Eles estavam orando: Jesus, liberta Pedro daquela prisão. Jesus, toma nas tuas mãos, toma o teu filho nas tuas mãos, traz o teu filho de volta. De repente está lá Pedro. A menininha foi atender lá, ela nem abriu, ela voltou: olha, Pedro estava fora. Os caras estavam orando, pedindo a libertação deles. Sabe o que disseram? Menina, é um fantasma deles, ele está vendo coisa. Que a gente não é assim? Mas eu estou usando isso para quê? Para ensinar para a gente que é igual. Eles se reuniam e oravam. Aliás, terça-feira vamos fazer isso aqui, tá bom? Amém. Exatamente igual. Mas também tinham as suas orações sozinhos, a sós. Pedro, por exemplo, ao meio-dia ele está orando lá e ele tem uma visão. Os homens de Cornélio chegam lá, estava orando sozinho. Tem oração em grupos pequenos. Tem oração com a igreja toda, mas tem oração em grupos pequenos também. Oração, nada novo debaixo do céu. É exatamente isso que você sabe fazer: falar com Deus. Eles eram fiéis a isso. Por que nós precisamos ser fiéis às orações? Porque as orações abrem as portas dos céus. Amém. As orações alinham o seu coração ao coração de Deus. Alguém já falou, né, que a oração não muda Deus, porque Deus é imutável, mas muda aquele que ora. Pegou um exemplo? Paulo: Deus, tira esse espinho da minha carne. Deus, toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, detona esse espinho aqui. Uma granada santa aqui, pô, detona esse espinho. Aí Deus chega para Paulo: Paulo, não me peça mais a respeito disso, porque eu não vou fazer. O que aquela oração fez? Mudou o coração de Deus? Ela alinhou o coração de Paulo ao coração de Deus. Aleluia. Então nem sempre a nossa oração vai vir com sim, mas nós precisamos orar. Não é negociável a oração. Não é negociável. Nós precisamos orar. Eles eram fiéis à oração. E eles eram fiéis porque eles aprenderam com Jesus. Jesus orava. E orava muito. Muito mesmo. Quando a igreja pratica esses princípios, passa a experimentar o sobrenatural de Deus. E aí é fantástico. Eles eram fiéis na doutrina dos apóstolos e na comunhão
no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creiam tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, distribuíam, enfim. Quando nós vivemos esses princípios, nós passamos a viver o sobrenatural de Deus. Nós passamos a ver sinais e maravilhas acontecendo nas nossas vidas. E aqui eu quero abrir meu coração e derramar a minha alegria sobre a igreja. Nas últimas semanas eu tenho visto essas maravilhas acontecerem. Você quer ver? Algo que deixa um pastor feliz é ver o povo fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Tenho visto casais fazendo visita. Isso é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso para o pastor? Porque geralmente a igreja pensa, o pastor tem que fazer visita. Mas esse não é um trabalho só do pastor. Esse é um trabalho do corpo. O corpo tem que cuidar um do outro. E eu fiquei maravilhado com isso. E sem eu pedir, sem eu sinalizar. Isso foi fantástico para mim. Isso me encheu de alegria. Sabe o que me encheu de alegria? Foi ter ido na casa da irmã Silva depois do velório da netinha e ter ouvido o testemunho da irmã. Teve um momento maravilhoso ali, dirigido pelo Patrick, pela Ana e pela Angélica. Aquilo foi muito lindo. Com palavras que elas usam. Isso são sinais e maravilhas. Isso são coisas que o corpo precisa viver, que nós devemos viver, quando nós entendemos o que é ser fiel a Jesus, quando nós entendemos o que é crescer em comunhão. Sabe o que me alegra o coração? Nós temos um projeto, o projeto Vidac. O projeto Vidac precisa de grana para poder acontecer. É ver pessoas investindo os seus próprios bens, mês a mês, no projeto. Sabiam que existe isso aqui dentro? Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso é dizer, essa obra é minha e eu quero essa coisa acontecendo. Estão entendendo? Glória a Deus. Aliás, está precisando, isso também é merchan, tá? Se alguém tiver condições aí, pode contribuir. E este ano a gente aumentou, nós teremos aula de espanhol. Tu habla espanhol? Pode falar então, tá bom? Pode aprender a falar esse negócio, tá? E com uma professora nativa, a gente é meio enjoado. Uma professora nativa. E, inclusive você pode fazer a sua inscrição, tá bem? Pode fazer a sua inscrição, já está aberta a inscrição. Conversa com a Laís, conversa com o Patrick, conversa com a Gui, né? Tem aí uma equipe, né, Patrick, que estava envolvido com a inscrição. Laís, que mais? Débora, tá? Aula de jiu-jitsu. Nós vamos ter também aula de jiu-jitsu, tá? Não é para você aprender lá para ninguém não, viu? Isso aí é para fortalecer a sua bochecha, fortalecer o seu pescoço, para quando bater em uma face, você poder oferecer a outra sem se machucar. Tudo bem? Aula de jiu-jitsu. Você pode trazer o seu filho, fazer a matrícula do seu filho. E nós somos enjoados também com isso. Nosso professor, ele medalhista do sul-americano, né? 3º lugar sul-americano. Rapaz! Pode trazer o seu filho, faz a inscrição, tá bem? Queridos, nós passaremos a ver sinais e maravilhas. Aí aqui ele fala de outros que nós gostamos muito, né? Cura, oh glória a Deus, o sol parando, o sol andando mais rápido, tá? A chuva parando para as coisas acontecerem, né? Ou a chuva vindo para poder molhar a plantação, sinais e maravilhas. Podemos ver isso. Nós já vimos aqui gravidez milagrosa, não é não? Jesus faz. Nós só precisamos ser fiel.
Ou sermos fiéis a Ele? Sermos fiéis a Ele em quê? Naquilo que Ele nos ensina, na doutrina dEle. Sermos fiéis a Ele em quê? Na comunhão, entendendo o preço dessa comunhão, entendendo que essa comunhão é ser um. Sermos fiéis na oração, buscando, intercedendo. Sermos fiéis. E aí veremos os milagres do Senhor acontecendo, louvando a Deus. O louvor vai ser um negócio estrondoso, maravilhoso. E o Senhor vai acrescentando. Sabe por que Ele vai acrescentando? Porque Ele olha, aquele povo pode cuidar dos meus filhos, então eu vou acrescentar mais. Glória a Deus. É isso. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que este ano nós possamos crescer, nos aprofundar nessa comunhão com Deus e uns com os outros. E uns com os outros.